Já. Já podemos começar? Vamos. Podemos sim. Pronto, pessoal. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse novo normal, nesse novo formato de encontro. Espero que futuramente nós sejamos num ambiente juntos para nos abraçarmos e comunicarmos, mas por enquanto nós estamos aqui à distância, mas ao mesmo tempo muito perto. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, um convite que eu aceitei com muito carinho, com muita honra, para moderar esse evento de discussão sobre o cenário atual da cirurgia robótica no nosso estado, na Bahia. Tá? E para compor essa mesa de discussão, eu tenho aqui convidados ilustres, grandes experts na área de robótica da Bahia. Nós temos o Dr. Augusto Modesto, que é preceptor da residência de urologia do Hospital São Rafael, da Rede Dor São Luís, e urologista do Hospital Aristides Maltês e o CICAM, que é o Centro Estadual de Oncologia, além de ser coordenador científico da Sociedade Brasileira de Urologia da Bahia. Temos também o Dr. Euler Ázaro, que é coordenador da residência e do serviço de coloproctologia do Hospital São Rafael, da Rede Dor São Luís, além de preceptor do Fellowship de Cirurgia Bariátrica do Hospital São Rafael, da Rede Dor São Luís. Além disso, professor e preceptor de cirurgia da Escola Baiana de Medicina. Temos também o Dr. Frederico Mascarenhas, que é chefe do serviço de urologia e coordenador da residência de urologia do Hospital São Rafael, da Rede Dor São Luís, e cirurgião robótico certificado pelo Da Vinci Robotic Surgery, desde 2015. E para completar a mesa, sendo o último, mas não menos importante, Dr. Paulo Amaral, coordenador do serviço de cirurgia robótica do Hospital São Rafael, da Rede Dor São Luís, e chefe do programa de residência em cirurgia geral do Hospital da Cidade, além de presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva Regional Bahia. É uma grande honra estar aqui com dois que foram meus professores da faculdade, Dr. Paulo Amaral e Dr. Euler Ázaro, foram meus professores do 4º ano de medicina, quase fizeram fazer cirurgia, mas eu fui salvo a tempo e fui para a minha clínica médica mesmo, e oncologia clínica. Então, abrindo aqui essa discussão, nós vamos começar com um tópico importante, que é a definição de cirurgia robótica. Muitos leigos pensam que cirurgia robótica é simplesmente um robô operando, quando, na verdade, existe por trás do robô o saber médico, a perícia do cirurgião, que é muito importante. E eu vou passar a palavra primeiro para Frederico, para explicar para mim e para o pessoal como funciona esse sistema robótico. Fred, a palavra é sua. Boa noite, primeiramente, Rodrigo. Gostaria de agradecer. Doutor Rodrigo, que é um misto de excelente médico e oncologista clínico e um excelente comunicador. É um prazer tê-lo aqui dividindo conosco e trazendo um brilho ao nosso evento. Para falar da cirurgia robótica, para quem me conhece, eu sou apaixonado pela cirurgia robótica, que nada mais é do que um instrumento que permite ao cirurgião executar a sua cirurgia de maneira mais detalhada, de maneira mais elegante e com uma riqueza de detalhes maior. Na verdade, o robô é uma máquina que obedece ao cirurgião e por isso se chama de que não é um robô autônomo, ele é um robô escravo. Nós manuseamos os diversos instrumentos e os braços do robô e a câmera do robô, que por acaso é uma câmera tridimensional, uma câmera 3D em alta definição, que amplia a imagem mais de 10 vezes, e ela tem um controle de tremor. Então, por mais que a gente aproxime bastante do campo cirúrgico, a câmera fica estática e não se movimenta. Da mesma forma, os braços robóticos, que são controlados pelo cirurgião, também é um braço estático, que tem controle de movimento, ou seja, a gente pode definir a sensibilidade desse braço. Vamos dizer que se a gente definir o braço como muito sensível, o cirurgião executa 3 centímetros de movimento no console e o robô executa 1 centímetro somente, deixando aquele movimento bem mais suave. E às vezes a gente faz movimentos muito mais rápidos. Isso aí permite que tenha manuseio e tração e detalhe na hora de mexer nas estruturas e nos tecidos com muito mais cuidado, muito mais cautela, danificando muito menos. Com isso, tende a sangrar menos, tende a ser uma cirurgia com um campo muito mais limpo,
sob visualização, com alta definição. Então, a gente acaba executando aquela mesma cirurgia que a gente fazia a céu aberto ou por laparoscopia, com mais riqueza de detalhe. Então, o robô é mais um instrumento controlado pelo ser humano e que faz a cirurgia ser mais suave, mais detalhada, com mais riqueza de cuidado. Muito importante que você falou que por trás do robô tem um ser humano e é ele que executa toda a cirurgia com a perícia necessária. E você falou aí um pouco dos benefícios para o paciente da execução da cirurgia robótica. Eu queria saber de você, Fred, também o benefício para o cirurgião. Existe um benefício também para o cirurgião por questão ergonômica, por questão de visão ou algum outro benefício? Sim, claro que para atingir esse momento de benefício, o cirurgião passa por um treinamento excessivo, um treinamento exaustivo, que permite que ele atinja o grau de excelência, que é uma das coisas muito, muito boas do robô, né? Não é pelo fato de um hospital ter um equipamento desse que qualquer um pode chegar lá, sentar e executar a tarefa. Ele passa por um treinamento online, um treinamento presencial, um treinamento em simulador, e depois ele vai operar com auxílio de um médico já habilitado e depois operar sozinho. Por conta disso, depois que ele atinge essa proficiência, o médico consegue executar aquela cirurgia com muito mais conforto, enxergando melhor, com muito menos dor, numa posição ergonômica, sentado, olhando numa posição de relaxamento na musculatura, as costas não ficam tensas, o braço não fica tenso, o olho está descansado ali, vendo em tridimensão, então não está fazendo esforço para olhar no sentido biplanar. E a consequência disso é que você acaba fazendo cirurgias mais rápidas, consegue executar mais procedimentos no mesmo dia, com a mesma qualidade do primeiro ao último procedimento, porque você cansa menos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas é bom para o cirurgião, mas será que é bom para o paciente? Eu costumo dizer que toda vez que for bom para o cirurgião, vai com certeza ser bom para o paciente, que ele está mais concentrado, ele está mais descansado, ele está com um grau de atenção maior, com uma precisão maior. Então, a ansiedade, o estresse, tudo isso acaba diminuindo e a precisão da cirurgia sendo maior. Excelente. Então, é um conjunto de benefícios em favor do paciente. Como você falou, a questão ergonômica, a questão da posição do cirurgião, a gente também acrescenta em qualidade para chegar nesse gold standard, ou seja, esse padrão ouro de cirurgia atualmente, que é a cirurgia robótica. Mas, Fred, lembrando um pouco da história, nós tivemos uma época de cirurgias abertas, onde a recuperação era mais lenta, o estado estético para o paciente era pior. Nós tivemos uma grande evolução, que alguns componentes dessa mesa participaram do lançamento da fundação da cirurgia laparoscópica, que é chamada cirurgia laser pelos leigos, e agora passamos para a cirurgia robótica. Então, nós caminhamos aí um percurso de aprendizado muito importante de tecnologia para chegar a esse padrão ouro que nós temos atualmente. Nós temos uma comparação baseada em estudos dos benefícios dessas técnicas, ou seja, a cirurgia robótica em comparação à laparoscópica, principalmente, que é as duas evoluções finais da cirurgia? Nós temos diversos trabalhos com metodologias mais simples, não pareados, ou seja, os grupos não são comparados lado a lado na maioria desses trabalhos, mostrando que tem um claro benefício da cirurgia robótica em algumas áreas, em urologia, por exemplo, principalmente em próstata, em rim e em bexiga, principalmente para os cânceres localizados no rim, que a gente faz a cirurgia preservadora de órgão, na bexiga, quando faz a cistectomia, e na próstata, a prostatectomia radical. Mas tem um estudo único publicado que é comparativo, que apesar de ter sido divulgado de uma forma que eu discordo, dizendo que a cirurgia robótica não é melhor do que a cirurgia convencional laparoscópica, porque ela tem os mesmos resultados oncológicos e funcionais, ou seja, tem menos margens comprometidas, tem mesma taxa de incontinência e impotência a longo prazo. Mas, em compensação, esse mesmo estudo mostrou que a taxa de incontinência precoce é melhor na cirurgia robótica, o sangramento é muito menor, a taxa de transfusão é menor, a necessidade de permanência em UTI é menor, o tempo de permanência hospitalar é menor,
e a recuperação pós-operatória, retorno às suas atividades habituais é melhor. Então, às vezes, se você vai olhar e enxergar somente a parte funcional ou oncológica, pode ser que seja igual, mas quando você olha o completo, o todo, a cirurgia robótica, no geral, ela é melhor sim. E tem outros estudos de séries longas comparando grupos de séries em momentos diferentes que mostram que a cirurgia robótica acaba tendo melhor taxa de incontinência e de impotência quando comparada à cirurgia aberta, realizada por cirurgiões experientes nas duas áreas. Tem que comparar grupos operados por cirurgiões experientes. Sim. Excelente. Você já passeou um pouco aí sobre as indicações na sua área de atuação da cirurgia robótica, principalmente as questões oncológicas e dos grandes medos do cirurgião e do paciente, que são as duas grandes complicações, que são incontinência urinária e impotência sexual. E eu queria saber de você, Fred, quais são as principais indicações no universo da urologia da técnica da cirurgia robótica? Se, além do câncer, ele é utilizado para algum tratamento específico da área da urologia? Toda e qualquer cirurgia que se possa fazer por via minimamente invasiva, laparoscópica, acaba que a gente consegue fazer a cirurgia através do robô. O grande limitador disso ainda é o custo do robô, que infelizmente aumenta um pouco em relação à cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica convencional. Mas com alguns benefícios que eu já falei, de ser tridimensional, com menos tração de tecidos, com mais precisão de detalhes nas suturas, inclusive. Então, as principais cirurgias ainda acabam sendo as cirurgias oncológicas, câncer de próstata, de rim e de bexiga. Mas, por exemplo, os pacientes que têm malformações do trato urinário, com estreitamento da junção entre o rim e o ureter, que a gente chama de estenose de Jupp, funciona muito bem. As adrenalectomias, as retiradas da adrenal, mesmo em casos que não são câncer, mas são tumores benignos, também funciona muito bem. Os pacientes que têm endometriose, que não é especificamente uma patologia da área da urologia, mas ela é numa interseção da urologia com a coloproctologia e com a ginecologia, também funciona muito bem. Então, qualquer cirurgia de grande porte ou de médio porte intraabdominal que a gente usaria a laparoscopia, a gente consegue fazer com robô com melhores resultados. E basta assistir uma cirurgia robótica e quem vê claramente sai com a impressão de não tem como essa cirurgia não ser melhor do que a cirurgia laparoscópica convencional. Ela tem muito mais precisão, sangra menos, o campo é mais limpo, tudo isso dá para nós a sensação de que a gente está fazendo um trabalho melhor. A gente sai de campo dizendo, eu com certeza fiz melhor do que se eu tivesse feito com outra técnica. Excelente, excelente, excelentes explicações, Fred. Passar a palavra agora a Paulo, o professor Paulo. Eu falo sempre que ele foi meu professor e a maior honra de um ex-aluno é hoje trabalhar com o professor, né? E a gente trabalha lado a lado na Rede DOR e isso para mim é uma honra. E vou passar a palavra para ele. E a gente estava conversando que, apesar dele ser muito novo, ele viu o nascimento da cirurgia laparoscópica. E eu queria saber, Paulo, na sua área de atuação, que é a cirurgia digestiva alta e cirurgia geral, ou seja, cirurgia do aparelho digestivo, como você observou a evolução para a cirurgia laparoscópica e agora, consequentemente, para a cirurgia robótica na sua área de atuação especificamente, Paulo? Está fechado o seu áudio, Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Para mim, em nome da Robótica Bahia, a gente queria te agradecer muito essa moderação. Dizer que, como você falou, fui seu professor, mas nós já trabalhamos juntos há quase 10 anos. E é muito legal ver esse profissional que você se tornou, né, uma referência hoje na oncologia do aparelho digestivo. Tá? Como a gente já foi dito aí, nós tínhamos na época acho que 12 ou 13 anos, né? Nós fomos para a Itália fazer cirurgia laparoscópica em 91, né? E houve uma verdadeira revolução na cirurgia, porque há 100 anos a cirurgia era feita da mesma forma. E exatamente nos anos 90 na França, isso começou, no final dos anos 80, início dos anos 90, começou a cirurgia laparoscópica com a cirurgia de vesícula. Isso foi uma verdadeira revolução. Assim, a gente pode dizer que é brutal a diferença entre abrir uma barriga
fazer um corte, cortar a musculatura ou fazer furos e, com isso, realizar as mesmas cirurgias com a parte oncológica sendo respeitada, né? Fazendo tudo que se faz na cirurgia aberta. Então, isso foi uma evolução brutal. Nós participamos disso e passamos a fazer cirurgia laparoscópica praticamente em todas as áreas da barriga, do abdômen. É importante chamar a atenção também que nós estamos para trás agora na robótica, mas quando eu e Eula começamos, a gente tinha que fazer cirurgia pediátrica, cirurgia urológica, nós fizemos várias nefrectomias, várias cirurgias urológicas, várias cirurgias pediátricas, várias cirurgias torácicas e ginecológicas, porque ninguém acreditava na época do método, né? Então, nós estamos para trás agora na robótica, começamos depois dele, mas na laparoscopia nós começamos bem antes das outras especialidades. E a cirurgia minimamente invasiva, que é uma realidade, ganhou muito com o robô, né? O que é que eu falo sempre, quais são os pontos chaves do robô? Você consegue ver melhor. Então, você vê a estrutura de uma forma nunca antes vista pela laparoscopia. Primeira vez que eu vi uma cirurgia robótica para retirada de linfonodos de gânglios na cirurgia robótica para um câncer de estômago, a minha impressão era que a artéria ia ser queimada toda hora, porque a proximidade do bisturi elétrico é muito grande junto da artéria. Mas essa era a visão 2D. E quem está no robô tem uma visão completamente diferente, uma visão 3D que vê a segurança que você tem de fazer isso daí. Então, o cirurgião vê melhor, o cirurgião faz manobras indiscutivelmente que não se faz na cirurgia laparoscópica, então são as pinças robóticas, elas giram nas suas pontas em 360 graus, permitindo manobras que jamais seriam feitas na vida. E o cirurgião está mais confortável sentado, ou seja, o cirurgião mais confortável, você faz cirurgias às vezes de 7, 8 horas, numa posição muito mais confortável. Então, como o Fred disse, é impossível que uma coisa que seja boa para o cirurgião não seja boa também para o paciente, né? Excelente, Paulo, excelente. A gente faz, Rodrigo, todos os tipos de cirurgia, estômago, pâncreas, fígado, vias biliares, esôfago, tudo isso é possível fazer por via robótica na minha área, depois o Eula vai falar da dele, né? Com precisão e, como o Fred disse, o custo ainda é uma limitação, mas com certeza essas novas plataformas robóticas que estão surgindo e a quebra das patentes vão fazer com que se barateie bastante isso daí. Paulo, tirando aqui a parte de acesso e financeira, logicamente, existe alguma condição na sua área, seja uma pancreatectomia, uma hepatectomia ou qualquer outra área, principalmente oncológica, em que a laparoscopia ainda é mais indicada do que a robótica, tirando a parte de acesso? Então, nós temos várias... Hoje, nós já temos basicamente 2 plataformas robóticas que estão em vigência. E algumas plataformas robóticas são mais completas do que a outra, né? Então, existem algumas pouquíssimas situações onde o robô ainda tem que evoluir um pouquinho para chegar na laparoscopia, né? Então, algumas situações pontuais existem, mas nas que você pode fazer por laparoscopia, que a grande maioria, as retiradas de estômago, retiradas do pâncreas, algumas retiradas de fígado, parciais de fígado, o robô dá muita segurança nessas cirurgias. Perfeito. E só para explicar para o nosso público, a Fred falou muito bem do treinamento exaustivo do cirurgião na plataforma de cirurgia robótica. E como é que acontece esse tipo de treinamento e quando ele pode ser certificado? Só para dar uma segurança de que o cirurgião certificado em cirurgia robótica, ele sim, apesar de ser um método no Brasil relativamente recente, ele passou por um treinamento extenuante em algumas plataformas de simuladores, etc., antes de ir para o campo da vida real. Então, como é esse treinamento? Então, a certificação se dá, em primeiro lugar, com o conhecimento do cirurgião pela máquina. Então, a gente passa por uma certificação onde a gente vai fazer um treinamento, primeiro online, depois vai fazer um treinamento local com o robô, né? E depois uma coisa que se chama in-service, que é aprender a encostar o robô no paciente, aprender a tirar e colocar pinças, aprender a fazer suturas. Então, como mexer com a máquina, essa é a primeira coisa. Depois disso, então, o cirurgião aprende isso, vai ver um número de cirurgias, onde ele tem que assistir um determinado número de cirurgias,
em vídeos e depois participando das cirurgias, vendo as cirurgias nas equipes cirúrgicas. Então, esse número foi em 10. Todas essas determinações, Rodrigo, são feitas pelas sociedades médicas. Então, quem tem que atribuir se o cirurgião tem ou não competência para realizar o procedimento e quais são as normas de treinamento são as sociedades cirúrgicas de aparelho digestivo, de urologia, de coloproctologia, de cirurgia torácica. Então, isso foi uma determinação que surgiu no CREMERGE, no Rio de Janeiro, onde as sociedades de especialidade chamaram para si a responsabilidade de certificar, ou seja, de dizer este profissional está apto para realizar cirurgia robótica. Mas o treinamento é assim, é feito com uma prova online para você conhecer a máquina, depois assistir vídeos, o treinamento em simuladores, então você faz as cirurgias todas em simuladores, são 40 horas de treinamento no simulador, e só depois de cumprir a prova, a parte online, assistir os vídeos e 40 horas de simulador, você vai para esse treinamento com o robô e tipo como se fosse uma caixa preta, né? Uma maquete onde você encosta o robô no doente, faz essas manobras, e só aí depois você vai partir para assistir cirurgias. E depois disso, quando você está certificado pela sociedade, você está apto a realizar esse procedimento, você tem que fazer o procedimento junto com um preceptor, né, com um professor que vai acompanhar você em, no mínimo, 10 cirurgias até que você possa fazer sozinho. Excelente. E é claro que eu imagino que o treinamento e expertise em cirurgia laparoscópica é o primeiro passo para um treinamento eficiente em cirurgia robótica, correto? Existem duas escolas, uma que fala que não tem nada a ver, que pode começar direto do robô, mas eu acho que quem tem um treinamento em laparoscopia está anos-luz na frente para mexer no robô. Eu concordo com o que você está dizendo, eu acho que, apesar de ter algumas coisas diferentes, mas a habilidade laparoscópica dá uma vantagem muito grande em quem vai começar a cirurgia robótica. O aparelho digestivo tem uma dificuldade maior ainda no treinamento, porque você tem que treinar em cirurgia de estômago, de fígado, de esôfago, de pâncreas. Então, são vários órgãos, o que estende um pouquinho mais esse treinamento no aparelho digestivo alto. Excelente, excelente, Paulo. Passar agora para meu também professor, Euler Ázaro. É um prazer estar aqui com ele também, da mesma forma trabalho com ele atualmente. E ele vai falar sobre as áreas de atuação dele, que são duas áreas que eu considero delicadas. Primeiro, da coloproctologia, você imaginar como é operar um reto numa pelve, uma pelve que é desse tamanho e tem lá várias estruturas, ou seja, uma área muito delicada, e a cirurgia bariátrica, que é um doente geralmente com uma comorbidade importante, que é uma obesidade mórbida. Então, na sua área, Euler, quais são os benefícios, especificamente na sua área, dessa grande evolução da área cirúrgica, que é a cirurgia robótica, em comparação à cirurgia laparoscópica? Muito bem, meu amigo, como vai? Boa noite. Satisfação de estar aqui com você, que foi nosso aluno, mas hoje é nosso professor. Não, que é isso. Eles repararam que ele está no melhor cenário de todos aí hoje, viu? Isso, está aqui para nos ensinar muito com nossas discussões aí, né? Sempre presentes aí. Mas, como é um bate-papo aqui, né? Que a gente falou, vamos fazer um bate-papo aqui e tudo mais, lembrando aí o que Paulo falou. Eu só lembrando aqui um pouquinho da nossa jornada aí, que eu lembro de 1889, na verdade, a gente estava num congresso, não foi, Paulo? Lá no Gastrão, se eu não me engano, quando a gente viu a primeira cirurgia, uma colestectomia, e aí todo mundo olhava lá, um videozinho daquele ali, todo mundo dizia, esse cara é maluco, esse cirurgião é maluco, isso não pode ser, isso é bruxaria. E olha no que isso se transformou. Não é? Então, assim, só resumindo, assim, quem não acreditou na época, muitos professores nossos, o pessoal mais velho, mais antigo, e que não acreditou na laparoscopia, né, terminou ficando um pouquinho para trás, e isso está acontecendo agora de novo. Então, é uma grande satisfação de fazer parte dessas duas grandes revoluções na cirurgia, que foi a cirurgia laparoscópica, que eu considero talvez a mais importante, e agora a cirurgia robótica. Mas vamos lá, mas falando especificamente na minha área, na área de coloproctologia, a cirurgia robótica veio incrementar e veio, assim, ter
uma evolução, talvez uma evolução. Lógico que isso ainda é carente ainda de muitos trabalhos que estão começando agora, né, com a casuística aumentando e os números que estão cada vez maiores agora, a gente vai ter cada vez mais dados para que a gente possa solidificar a cirurgia robótica em todas as áreas e na área da coloproctologia também. E na área da coloproctologia, a gente faz cólon direito, a gente tem que só lembrar que o cólon é um órgão extremamente extenso e volumoso. Diferente fazendo aqui uma brincadeira, diferente do pessoal da urologia, que só tem um órgão para trabalhar, que é ali na pelve, né? Como o Paulo falou, né? Aí meu sócio aí pega pâncreas, fígado e o pessoal lá da urologia só com próstata ali, bexiga ali na pelve. É muito fácil para eles, não tenha dúvida. Mas para a gente é um desafio muito grande, não tenha dúvida. Então imagine você operar cólon direito, cólon transverso, ângulo esplênico, ângulo hepático, cólon sigmoide, mas de todas essas áreas são factíveis, mas a que mais chama atenção na nossa área é realmente o reto, ok? É quando se aproxima justamente da próstata, justamente da bexiga. Por quê? Porque é um órgão pélvico. É um órgão pélvico mais difícil de você abordar, é um órgão que você, principalmente, exemplo aqui rápido para mostrar a vocês que a grande vantagem que a gente tem, pense num homem que tem uma pelve mais estreita e um homem obeso, pensem assim, imagine, um homem obeso que você tem a maior dificuldade, até na cirurgia aberta você tem a dificuldade, na laparoscopia você tem uma certa dificuldade, mas já tem alguma vantagem, e na cirurgia robótica você tem, assim, aí que a gente vê a grande vantagem de você ter acesso à pelve, com a imagem de 3D, uma imagem que é de alta resolução. Por quê? Porque nessa região você tem condições de identificar com mais precisão os nervos, os vasos, não é? Preservando principalmente a função urinária e sexual, assim como o pessoal da urologia. Não é? E fazendo anastomoses, fazendo costuras anastomoses cada vez mais baixas. Então, o sucesso das ressecções, evitando amputação de reto, evitando cirurgias muito mais agressivas e com um fim, assim, na verdade, que se torna um desastre um paciente quando a gente não consegue retirar o reto e fazer a costura, deixando o paciente muitas vezes com bolsa. Então, vejo aí com bons olhos o futuro presente e o futuro da cirurgia na parte de coloproctologia. Excelente. Você ressalta bem, como todos os anteriores ressaltaram, das principais benefícios, que é a preservação de funções orgânicas importantes. Então, a preservação da função erétil, da função urinária, provavelmente deve ter algo de continência fecal também, né, nos tumores muito baixos, de reto. Então, é muito importante a gente ver esse benefício, e a gente também tem melhorado da parte da oncologia no tratamento do reto. Agora, no Congresso Americano, teve a apresentação de vários estudos que mostraram o benefício da quimioterapia neoadjuvante. Então, junto com uma melhor atividade da quimioterapia, com uma cirurgia também com melhores resultados, só tem a beneficiar o paciente, não é, Euler? É isso mesmo, não tenha nenhuma dúvida. Essa área da oncologia é fundamental na dissecção dos linfonodos, né, do mesorreto, e, como você falou, na preservação da função esfincteriana do paciente, né? Então, é onde a gente vê o maior ganho da robótica, é justamente na questão oncológica e nos resultados, né, que a robótica vem a acrescentar. Excelente, Euler. Então, frente a todos esses benefícios que nós conversamos aqui com o Fred, com o Paulo e com o Euler, a cirurgia robótica chegou, enfim, na Bahia, e hoje é uma realidade já há algum tempo, e um grupo de experts de diversas áreas resolveu se juntar para criar um grupo multidisciplinar chamado Robótica Bahia, assistência multidisciplinar em cirurgia. Tá? E para falar um pouco sobre a criação desse grupo multidisciplinar, eu queria passar a palavra agora para Augusto Modesto, para explicar para a gente qual foi o histórico, como vocês se reuniram, como é que se juntou essa galera fantástica
para se reunir e quais são os valores do grupo e, principalmente, os objetivos para benefício da comunidade baiana. Augusto. Boa. Bem, inicialmente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com grandes amigos e sócios, né? Eu, Lé Paulo e Fred. E você, Rodrigo, abrilhantando aí o dia, a noite, né? Você, assim como colega, não só como colega, mas como comunicador, exercendo um excelente papel e moderando hoje aqui esse nosso bate-papo. Eu também fui interno de Euler e de Paulo, né? Rapaz, vocês estão velhos, hein, Paulo? Tenho muito orgulho disso. Eu e Fred, né? Fred ficou quietinho. Fred também, ó. Ele fica quietinho aí. Eu e Fred, então, eu cheguei a ajudar os meninos aí nesse início, naqueles cursos dos porquinhos, etc. Eu era um dos ajudantes ali na época, interno, né? Então, acompanhei toda a trajetória deles, o início da cirurgia laparoscópica, e agora eles estão vivendo uma nova era e a gente aí ajudando isso. Mas eu queria só resumir a vantagem da cirurgia robótica, como o Paulo falou, é o tripé, né, da visão em 3D, da movimentação das pinças, que você consegue acessar lugares muito mais difíceis, e da ergonomia, melhorando não só para o doente, por todas as vantagens que já foram ditas, mas principalmente também para o cirurgião, é mais confortável, né? E para falar um pouquinho do grupo, eu queria fazer um resumo aí do cenário atual na Bahia, né? E aí voltar um pouquinho lá atrás. A cirurgia robótica chegou no Brasil em 2008, no Hospital Albert Einstein, foi a primeira prostatectomia robótica, né? Naquela época, o Einstein foi o pioneiro, né? Logo depois chegou no Sírio e no Oswaldo Cruz, e a quarta plataforma robótica chegou no SUS, no INCA, no Rio de Janeiro. Em 2012, foi a primeira plataforma robótica do SUS. Né? No início, foi muito difícil esse desenvolvimento, né? Poucas cirurgias, a coisa veio no crescente, né? E a partir de 2015, pacientes baianos já eram operados pelo nosso grupo. O Fred está aqui representando, foi o pioneiro na cirurgia robótica na Bahia, na parte urológica, e a gente começou a levar pacientes para serem operados em São Paulo, em diversos hospitais, e foi um crescente ao longo desses últimos 8 anos, até que, 2019, a primeira plataforma robótica, depois de tanto custo, né, porque chegou primeiro em Recife, depois chegou em Fortaleza, e a Bahia nada, né, precisou a Redidó aí entrar, e também teve a primeira plataforma no Hospital Santa Isabel, que chegou em fevereiro do ano passado, e a plataforma do Hospital São Rafael no segundo semestre do ano passado. Né? Então, vendo esse cenário, a mudança desse cenário, a necessidade de haver treinamento e certificação de mais cirurgiões, a formação do Robótica Bahia foi um processo natural. Né? Apenas se uniu grupos de colegas, amigos e cirurgiões em prol de um único benefício. Qual é esse benefício? Difundir a cirurgia robótica, desenvolver a cirurgia robótica, tornar a cirurgia robótica inclusiva, né? E tentar popularizar. Eu falo tentar porque a gente sabe que hoje ela é elitizada, né? Tentar fazer isso. É óbvio que a gente carrega essa bandeira, mas não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, né? A gente vai fazer isso ao longo de alguns anos. Então, a ideia do grupo foi isso. É um processo natural que já era para ter sido feito, mas acho que a gente encontrou o momento correto. Eu sempre falo nas minhas aulas e nas minhas lives, que eu fiz bastante agora, de que as pandemias, historicamente, elas aceleram processos. Né? E o Robótica Bahia foi exatamente isso, foi um processo acelerado e um processo natural de união desse grupo. Né? E a ideia é exatamente essa que eu falei, o objetivo é esse, e contemplou um grupo de médicos que pensam muito parecidos, que pensam, né, que tem a mesma forma de gestão e que respira e vive cirurgia robótica e sabe que isso é o futuro e não tem volta. Né? A tendência é que isso, igual à laparoscopia, no início foi muito difícil, lá em São Paulo, na Bahia, ano passado, a coisa começou aqui mais forte, e a tendência é daqui a 5 anos, todo mundo está operando cirurgia robótica em todas as áreas. Essa é uma tendência.
né? Então, o Robótica Bahia vem... E outra coisa, o projeto Robótica Bahia é um projeto de 3 fases. A fase inicial é essa, é uma fase de assistência, é uma fase de formação e de divulgação da marca, é a fase de realizar simpósios, educação continuada de qualidade, mas a gente pensa, e a gente já vem fazendo isso ao longo desses 8 anos, a gente já vem formando novos cirurgiões, treinando novos cirurgiões, e essa é uma das premissas do Robótica Bahia. E uma última fase, que é a fase de pesquisa, talvez lá na frente a gente mostrar, levantar os nossos dados. Então, é um projeto complexo, mas um projeto importante. E aí, já pegando o gancho, Rodrigo, do primeiro Fórum Internacional de Cirurgia Robótica da Bahia, é o primeiro evento desse porte aqui na Bahia, né? E aí eu volto a falar do pioneirismo do grupo, já que foi a gente que começou lá em 2015 a levar pacientes a serem operados em São Paulo, iniciando por Fred e depois outros colegas e sócios do Robótica Bahia. Então, foi tudo um crescente natural, né, que findou nesse processo da formação do grupo. Então, o primeiro fórum internacional, ele vai, na verdade, lançar o Robótica Bahia no mercado, né? Ele tem esse objetivo. E vai ser um fórum muito interessante, porque a gente está priorizando o quê? A segurança dos participantes, hoje, já com mais de 600 inscritos, né? Nós já temos hoje mais de 600 inscritos, é um evento 100% virtual, né? Pensando exatamente na segurança, porque estamos vivendo ainda uma pandemia e não podemos esquecer disso, não podemos baixar a guarda, né? Porque a pandemia ainda está aí e temos que ter esse cuidado. Então, esse fórum vai lançar o grupo no mercado baiano, certo? E ele vai ser distribuído em 2 dias, né? É um evento gratuito, né? Aberto, e ele vai ser na quinta-feira, dia 1º, e na sexta, dia 2. No dia 1º, ele vai começar com às 18 horas e vai trazer colegas, não só médicos, mas também administradores, gerentes, empresários, psicólogos, doutores, para falar sobre vários aspectos. Exatamente esse módulo a gente chamou de módulo geral, que é exatamente a introdução da cirurgia robótica. Como é feito, a visão do oncologista, doutora Samira Mascarenhas, vai estar presente, ela vai falar sobre a visão do oncologista da cirurgia robótica no tratamento do câncer, e a gente vai falar também do treinamento, da certificação, da mudança de treinamento e certificação, que começou lá atrás, na época somente pela Intuitive, e isso vem mudando, né? E a gente acha que com a entrada de novas plataformas, que o doutor Vitor Sruge vai falar sobre isso, as plataformas novas que entrarão em 2021 já são no número de 6, né, basicamente, umas mais desenvolvidas do que outras. Ele vai detalhar isso tudo, né? Além disso, vamos ter também uma aula muito interessante sobre reaprendizagem criativa, né? Um tema que o Carlos Linhares, que é doutor em educação, psicólogo, ele vai falar, que é exatamente a analogia do robô com o videogame, e nós, né, que não somos tão jovens assim, reaprender a operar de uma forma, na verdade, mais intuitiva, né? Então, como é essa reaprendizagem? Paulo e Euler tiveram que sair da cirurgia aberta, e aí eles foram os pioneiros na cirurgia laparoscópica. E agora eles estão desbravando aí esse outro universo. Então, como é que a gente pode fazer esse paralelo? Então, vai ser uma palestra muito interessante. E no segundo dia, a gente vai começar com 4 salas em paralelo, falando sobre, será o módulo especialidades, onde a gente vai ter na sala A, anestesia e enfermagem, que é um braço importante na cirurgia robótica. Hoje, sem a enfermeira robótica, você não consegue fazer nada. Ela é de uma importância fundamental, né, para que tudo corra bem. Na sala B, nós teremos especialidades que estão ainda, né, sedimentando e desenvolvendo a cirurgia robótica, que é a cirurgia do tórax, a cirurgia da cabeça e pescoço e a cirurgia ginecológica. A sala C será basicamente nossa, de urologia, onde nós traremos 7 experts para falar dos temas módulo de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga e câncer de testículo. Né? Nós vamos trazer 5 cirurgiões robóticos americanos, então a mesa toda internacional quase,
e 2 brasileiros, que é o Rafael Coelho, que é o pioneiro da cirurgia robótica no Brasil, e foi o cara que deu apoio a muitos de nós, até hoje dá, e a muitos baianos, né? E também o André Berger, que é um brasileiro que atua em Porto Alegre e também atua nos Estados Unidos. Então, ele tem dupla atuação aí, americana e brasileira. Então, acho que vai ser uma mesa muito interessante. E no final, a sala D, que vai ser a mesa exatamente coordenada por Paulo e Euler, que é a parte do aparelho digestivo alto, coloproctologia, bariátrica e cirurgia geral. Então, eu acho que vai ser um evento bem completo, bem interessante. E um detalhe, os participantes poderão participar das salas. Eles podem entrar em uma sala, ir para outra sala, depois assistir outro tema numa outra sala. O link que eles vão ter vai dar direito a eles participarem das 4 salas. É claro que não simultaneamente, mas eles podem entrar e sair nas mais diversas salas. E, claro, tudo isso vai ser certificado, né? E eu acho que vai ser um sucesso para a Bahia e aqui, principalmente, no desenvolvimento da cirurgia robótica. Excelente, Augusto. Bom que você pontuou em relação ao evento virtual. A gente sabe que os eventos virtuais das grandes sociedades do mundo estão sendo feitos devido à pandemia, e até eventos do começo do ano que vem já estamos recebendo as notícias que vão continuar sendo virtuais, apesar da primeira onda ter passado, devido ao risco de segunda onda, devido aos riscos da pandemia. Então, é importante prezar pela segurança, isso é muito importante você ter pontuado. E, sinceramente, os eventos provavelmente serão mistos, serão virtuais / presenciais daqui para frente. Isso vai facilitar bastante. É claro que o presencial é bom demais, facilita, nós gostamos de calor humano, a parte do network é muito importante, mas virtual a gente vê que funciona muito bem também. Um outro ponto a se levantar, que não me surpreende nem um pouco, são os 3 pilares de assistência, ensino e pesquisa. Nós sabemos que vocês 4 possuem essa atuação muito forte. Os 4, vocês têm uma atuação que se descola da assistência e é fundamental em ensino e pesquisa. Todos são professores universitários ou preceptores de residência médica, ou seja, são formadores de opinião e formadores de pessoas. E é muito bom um grupo nascer com essa mentalidade de agregar novas pessoas de acordo com o conhecimento passado. Tá? Isso é muito, muito bom. Todo grupo que nasce assim tem tudo para prosperar. E uma terceira questão que você pontuou, Augusto, que vale a pena ressaltar, é a questão da multidisciplinaridade, como como o grupo que você fundou é uma assistência multidisciplinar em cirurgia, e eu não falo só de multidisciplinar de área de atuação médica. Você falou aí da importância da enfermeira especialista em cirurgia robótica, e eu queria perguntar para você, Augusto, se a gente dispõe na Bahia de enfermeiras certificadas e onde a enfermagem, que deve estar no público também da nossa aula, que tem interesse em se certificar, pode buscar esse tipo de especialização. Bem, Rodrigo, aí é o seguinte, aqui na Bahia nós temos, pelo que eu sei, uma apenas enfermeira robótica certificada, certo? A gente já está dentro do nosso escopo, e aí entra na segunda fase do projeto, a realização de pós-graduação em enfermagem robótica. A gente está buscando isso junto com a Atualiza, que é uma faculdade já aqui em Salvador, e ela está desenhando e formatando para a gente essa ideia, e a ideia é exatamente trazer, dar essa visibilidade e formar, certificar mais enfermeiras para isso. É claro que vai ter um processo seletivo, a gente está desenhando aí o escopo desse processo seletivo, os pré-requisitos para a pessoa fazer o curso, que vai ser um curso de 1 ano, né? Claro que isso não vai ser da noite para o dia, provavelmente a gente vai lançar isso agora, até antes desse evento, mas isso vai ser formatado provavelmente em 2021, porque não é uma coisa simples de se fazer, tá? E a gente precisa contar muito com a participação da enfermagem nisso, e ela é o centro da questão, né? Mas eu acho que esse braço é importante, porque é o que você falou, não adianta apenas você abrir um grupo para você captar doente. Esse não é o foco, não é o escopo do nosso grupo. Esse grupo, para ser formado, ele foi maturado, ele foi processado, ele foi
pensado, não foi uma coisa da noite para o dia, onde você saiu agregando pessoas que você não tinha contato ou que você conheceu recentemente, não. É um grupo que foi pensado e maturado desde a época da cirurgia laparoscópica, desde a época eu e Fred conhecemos Paulo, conhecemos Euler, e por destino a gente foi convidado a trabalhar no Hospital São Rafael, onde eles atuam há muito tempo, e lá, ele desenvolvendo a parte deles, a gente a nossa, a gente cresceu e a coisa foi acontecendo. É como eu disse, foi um processo natural, né? Não foi nada forçado. E uma coisa importante, Rodrigo, você que é da área oncológica, é o seguinte, é mostrar para todo mundo que a cirurgia oncológica ela faz parte da uro, da oncologia, e não o contrário. Ela não está apenas, ela não é o centro da questão, ela apenas é um apoio, é um tipo de acesso cirúrgico para o melhor tratamento de qualquer tipo de câncer. Isso que tem que ser muito bem pensado, entendeu? A gente tem que ver a cirurgia robótica como um acesso. Essa é a ideia. Exato, Augusto. Nós falamos aqui coisas muito boas, a questão desse novo gold standard de cirurgia nas suas várias aplicações, as diversas especialidades, mas está na hora da gente voltar para a vida real um pouco e pisar no chão e perguntas práticas nesse sentido. Eu tenho meu plano de saúde e tenho que fazer um tratamento cirúrgico, seja ele uma prostatectomia, uma pancreatectomia, uma colectomia. Bom, os planos de saúde já cobrem este procedimento, Augusto? Bem, eu vou falar um pouco e vou deixar os outros falarem também, porque esse é um assunto bem delicado, eu acho que vale a pena a gente perder um tempo com isso. A ideia da cobertura da cirurgia robótica pelo plano é uma bandeira que a gente levanta. Semana passada a gente lançou isso na mídia, uma campanha chamada Robótica pelo Plano. É óbvio que isso é o nosso interesse, a nossa vontade. Quanto mais a cirurgia robótica for acessível, for difundida, for divulgada, for popularizada, é bom para todo mundo, né? Por enquanto ela não é. Em São Paulo existem alguns planos, poucos planos, que esse processo já começou, somente em São Paulo. Esses planos ainda a gente não tem aqui na Bahia, e a gente sabe que nós, como um grupo, nós não temos a gerência, a gestão de fazer com que os planos absorvam essa demanda, que a gente sabe que é muito caro ainda. A ideia não é essa. A ideia é, como aconteceu com a laparoscopia, é um processo natural. Quando você tiver o barateamento dos insumos, quando você tiver a quebra da patente que já houve, a inserção de novas plataformas robóticas em 2021, é óbvio, isso está muito claro para a gente, que o custo vai cair, e o custo caindo, estudos mais robustos mostrando as vantagens do robô em comparação a outros acessos cirúrgicos, naturalmente os planos vão incorporar essa tecnologia, isso não tenha dúvida. Como aconteceu com a cirurgia laparoscópica. Começou sem ninguém fazer, particular, Paulo e Euler podem até me ajudar nisso, e depois a coisa foi num crescente, naturalmente sendo incorporada, e hoje você tem, ela está no rol da ANS. Então, essa bandeira que a gente levanta é uma bandeira que ainda é um embrião, a gente não tem nenhum poder sobre isso, entendeu? Nenhuma gerência sobre isso, a gente sabe que o cenário político-econômico brasileiro, ainda mais se falando em Bahia, que está longe de ser um dos centros, né, econômicos do Brasil. É muito difícil isso acontecer, mas é o que a gente deseja. Uma coisa é você desejar, outra coisa é você concretizar, executar. E o tempo para isso acontecer, a gente não sabe, entendeu? Agora, eu gostaria de ouvir também a opinião de Fred, inicialmente, depois Paulo e Euler. Fred, quer complementar? Depois eu passo para Paulo e Euler. Na verdade, a única complementação que eu tenho é que sempre que tem uma inovação, existe um tempo para que isso seja amadurecido e seja inserido no rol da ANS, nas coberturas dos planos de saúde, né? Inicialmente, os cirurgiões, eles acabam sendo, aqueles que são apaixonados pela cirurgia, eles acabam comprando a ideia daquilo que eles acreditam ser melhor, do mesmo jeito que na época da laparoscopia tinha cirurgiões, e muitos tinham, seu próprio carrinho de vídeo que levava de hospital para operar, porque ele acreditava que aquilo ali era o melhor. E demorou um pouco até para as operadoras de saúde enxergarem que era melhor e
e que, apesar de parecer mais caro no início, acabava sendo mais barato no final, porque complicava menos, a cirurgia era mais rápida, alta, muito mais precoce. Então, da mesma forma que lá atrás foi assim, a nossa bandeira é essa. A gente acha que vai ser melhor para todo mundo, para o cirurgião, para o paciente e para a operadora de saúde também, a partir do momento que isso universalizar e parar de ser uma disputa. Eu quero, eu vou brigar, vou entrar na justiça para ter. A gente quer que seja enxergado por todo mundo que, quando você universalizar, você barateia. Os insumos ficam mais baratos, você consegue comprar em mais quantidade, compra com uma alíquota menor, então você consegue cobrar menos, o plano de saúde acaba pagando menos porque sai mais barato, e no fim das contas todo mundo ganha. Então, a bandeira é essa, que inclua-se no rol da ANS o robô, claro que através de cálculos de viabilidade, mas levando-se em consideração que o volume vai baratear e o benefício para o paciente de alta precoce, o resto acabam beneficiando o resto, que às vezes é difícil de calcular, mas que realmente existe. Paulinho, passar para você a palavra, você como mais experiente, você junto com ele, o mais experiente do grupo, digamos assim, parar de falar mais velho, mais antigo, essas coisas não existem aqui, o mais experiente do grupo e que viu o nascer e o desenvolver da cirurgia laparoscópica, e você vivenciou muito esse momento em que não era aceito e passou a ser aceito. Se o ativismo médico foi importante, se o ativismo dos pacientes foi importante, qual foi o mecanismo que você vivenciou para que a laparoscopia fosse incorporada, e se você acha que com a robótica vai se comportar da mesma forma? Então, na cirurgia laparoscópica, houve um misto do que você está falando, né? Então, as sociedades tiveram um papel preponderante no sentido de realmente endossar isso e junto aos planos de saúde, tentar fazer isso daí. O próprio apelo popular, porque, assim, como eu falei, é uma discrepância enorme entre abrir uma barriga e fazer furos e você fazer sem cortar a barriga, isso daí. Eu acho que foi mais fácil, apesar de toda a dificuldade, ainda foi mais fácil na laparoscopia, talvez, do que seja no robô, porque nós estamos falando também de fazer furinhos, de ser minimamente invasivo. Então, nós estamos falando de minimamente invasiva com minimamente invasivo. A gente fala muito de trabalho prospectivo, randomizado, aqueles trabalhos onde você são robustos, como o Fred falou no início. Mas tem coisas que elas são óbvias. Então, por exemplo, acho que não precisava ter nenhum trabalho para mostrar que o retorno ao trabalho mais precoce, menos dor, um efeito estético melhor, era melhor para o paciente. E, no entanto, nós demoramos muito para conseguir colocar a laparotomia no rol de procedimentos da ANS. E a laparoscopia. A laparoscopia. E alguns hoje ainda não são contemplados no rol da ANS. Quando você fala de robô, essa diferença em termos de estéticos, ela é menor, né? Ela praticamente não existe. Mas é como a gente falou aqui e vem insistindo. Se é melhor para o cirurgião, se o cirurgião ver melhor, se ele faz movimentos que ele não pode fazer na vídeo, e se ele fica mais confortável, ou seja, ele pode durar mais numa cirurgia, as cirurgias prolongadas vão fazer com que ele tenha mais precisão o tempo todo, são 7 horas de cirurgia, onde o cirurgião vai estar bem mais confortável, e com isso, não tem dúvida nenhuma que vai refletir no benefício do paciente. Aí você fala assim, não tem trabalhos mostrando agora, mas isso é tão óbvio, Rodrigo, na minha cabeça, que esses trabalhos são mais para você convencer o plano de saúde, até que às vezes não quer entrar nisso agora, não quer pagar e está exigindo esses trabalhos, porque os benefícios são óbvios. E pelo que você falou, Paulo, eu acho que o Euler pode falar também, se a gente for colocar na ponta do lápis no papel e pegar uma calculadora, se você contar menos dias de internação, maior volta mais rápida ao trabalho, os benefícios no paciente, o paciente consome menos remédio de dor, etc. Se a gente for colocar no papel, isso certamente será custo efetivo, que é uma palavra que os planos de saúde adoram, correto? Sim, mas isso a laparoscopia também faz, né? O que o robô faz a mais é melhorar a nossa precisão. Se melhora a nossa precisão, vai ser bom para o paciente. Então, é isso que eu digo. Em termos de comparar cirurgia minimamente invasiva, elas têm mais ou menos o mesmo perfil, só que dá para nós, cirurgiões, um maior conforto, maior segurança, uma melhor visão e, consequente, uma dissecção mais elaborada e mais minuciosa das estruturas. Resultados médicos melhores, né? Exatamente. Isso é muito importante. Euler?
no alto da sua experiência. Bom, vamos lá, o que eu posso acrescentar aqui no que o pessoal disse aí mais? Bom, eu só queria lembrar, gente, que o problema da robótica, essa questão, não é questão só nossa aqui do Brasil, é uma questão também, inclusive, nos Estados Unidos. Eu me lembro do último congresso presencial, um dos últimos que eu tive por lá, já deve ter uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, e onde se discutia muito o problema das grandes cidades, os grandes centros que tinham condições financeiras de poder comprar um robô e bancar o robô, das pequenas cidades dos Estados Unidos que não têm condições de ter um robô. Então, essa é a grande questão. Primeiro, o que torna a tecnologia mais cara é o preço do robô em relação ao preço de um set, um aparelho de videolaparoscopia. Então, a gente está falando aí de um excelente set de videolaparoscopia, que deve custar aí entre 100 a 200 mil reais, mais ou menos, e um robô, um aparelho de robótico desses aí, mais novo, que está em torno de 2 milhões de dólares. Pense, então assim, uma diferença absurda, e que a gente espera que esse valor absurdo de diferença realmente venha a poder a fazer jus, né? a acrescentar, como a gente já está aqui conversando. Então, o que acontece? Como é que o hospital vai passar esse valor todo? Primeiro que não são todas as instituições que têm condições de comprar um aparelho desse. E assim que a instituição compra um aparelho desse, como é que ela vai passar esse custo para o convênio, passar esse custo para o paciente? Então, na taxa, principalmente na taxa de uso do aparelho, que na taxa da laparoscopia é muito pequena, mas na taxa do robô é um pouco maior, com a tendência de que as plataformas que estão saindo com a quebra da patente, que isso vai diminuir. O hospital tem que entender, as instituições têm que entender que, apesar de ser caro um aparelho desse, ele está investindo em tecnologia. Esse aparelho tem que fazer parte da tecnologia do hospital. Ele vai agregar valor, não diretamente, como indiretamente também. Então, é isso. No investimento em novos serviços, nova tecnologia e no futuro da medicina, não tem nenhuma dúvida disso. Agora, diga. Não. Alguém falou alguma coisa aí? Não, Elo, pode Augusto. concluir. Pode concluir, Eulinho, pode concluir. E especificamente, eu vou dar só um exemplo aí na nossa área, na área no caso, a coloproctologia, como a cirurgia em geral do aparelho digestivo, quando você já começa a ver alguns trabalhos mostrando que essa diferença, que é um dos grandes problemas, que é a diferença econômica, não é tão grande assim já em algumas áreas. Eu acho que o pessoal da urologia pode falar melhor sobre isso aí. Mas pense bem, na hora da laparoscopia que a gente tem usado hoje, que os convênios já liberam tesouras ultrassônicas, que são extremamente caras, e que na cirurgia robótica muitas vezes a gente não precisa, a maioria das vezes a gente não precisa dessas tesouras ultrassônicas. Lembrar que as pinças que são usadas na robótica são pinças que a gente pode usar 10 vezes. Então, isso aí pode baratear, inclusive, o uso. Se a gente for usar pinça descartável na laparoscopia, elas são realmente descartáveis. Você usa e acabou, cada procedimento é um procedimento e pronto. Então, a tendência é que agora, com um futuro breve, é que isso, ou que se já não está acontecendo, que isso venha a se equiparar, e principalmente com a diminuição das taxas cobradas pelos hospitais. Rodrigo. Augusto, pode complementar. Eu queria só fechar isso aí, esse assunto, para a gente partir para o último agora. Na verdade, durante essa semana, quando a gente divulgou essa primeira campanha oficial do Robótica Bahia, a gente ouviu muitos comentários de colegas que a gente estava querendo que aumentasse a judicialização. Eu falei, ao contrário, a partir do momento que você incorpora e oficializa o acesso robótico, a tecnologia robótica, ao rol da ANS, você deixa de judicializar o plano. A nossa ideia é trazer benefício para o cirurgião, para o paciente e para o plano. Mas para o plano é muito caro. É muito caro nesse momento atual. Como eu e Paulo falaram, assim como na laparoscopia, a tendência disso é ir caindo. O robô é produzido nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem mais de 3 mil robôs. Se eu não me engano, mais de 3 mil robôs. Aqui no Brasil ainda é muito caro para a gente importar essa tecnologia. As pinças são muito caras. Só para você ter ideia, eu vou te dar uma ideia de custo. Como o Euler falou, são 2 milhões de dólares, ou seja, varia um robô desse para uma instituição 10 milhões de reais, com o dólar caro como está, é isso aí.
Só o custo de pinças por paciente, por cirurgia, são $2.500. Para você manter um robô anualmente, o custo é de R$800 mil. Então, é claro que para o plano isso é muito caro. E se isso entrar nesse momento agora, os planos vão quebrar. É óbvio isso. O que a gente está defendendo aqui é uma coisa que vai naturalmente sendo incorporada e barateada com as quebras das patentes, com a entrada de novas plataformas, com o barateamento dos insumos, da tecnologia, como aconteceu com a laparoscopia. Então, a ideia é essa. E a ideia não é judicializar mais, pelo contrário, é judicializar cada vez menos. E ninguém aqui está propondo judicialização, pelo contrário, a gente é contra, né? A gente é contra a judicialização em qualquer instância. Tá? Isso eu queria deixar bem claro. E aí eu acho que o próximo tópico agora, não sei se a gente vai falar um pouquinho do SUS, eu não sei. Vai sim. É o último tópico, porque a gente já tem 1 hora de live, o tempo passa, quando a gente está num papo bom, o tempo passa que a gente nem percebe, mas nós precisamos liberar o pessoal para jantar. Falar um pouco aqui de SUS. E essa é a maior complexidade, é o que a gente vive também na oncologia clínica, em que as novas tecnologias são muito, muito, muito difíceis de ser incorporadas, e eu imagino quão difícil vai ser a aquisição dessa tecnologia para o SUS. Você pontuou, Augusto, em relação ao INCA, que teve o primeiro robô, certamente num ambiente de ensino e pesquisa, deve ter sido. Eu queria saber de você se existe a disponibilidade da cirurgia robótica em algum serviço do SUS na Bahia e se existe algum horizonte em relação a esse perfil. Bem, Rodrigo, aí a gente vai entrar numa outra seara, né? Eu sempre falo que nós vivemos 2 Brasis, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu trabalho nos 2 cenários. Eu trabalho no setor público e no setor privado. Então, eu conheço bem essa realidade. Então, a gente sabe que se a gente está falando de plano de saúde já é difícil, imagine o SUS. Né? Não existe nenhum estudo custo-efetivo, robusto, para a incorporação dessa tecnologia no SUS. Não existe. A primeira plataforma robótica no SUS foi em 2012, no INCA. Começou, sim, no cenário de pesquisa, mas eles partiram para certificação e treinamento de outros cirurgiões. Mas por que lá funcionou e funciona? Por uma simples razão. Existe uma parceria do INCA com o Ministério da Saúde, direta. Então, quem banca a manutenção das pinças, a manutenção do robô, as cirurgias que são lá realizadas, é o Ministério da Saúde. Tá? Nós temos hoje, 2020, 4 a 5 plataformas robóticas no SUS. Temos no INCA, temos no ICESP, temos uma no Hospital da Marinha, e, se eu não me engano, tem uma em Porto Alegre, na Santa Casa de Porto Alegre. E tem mais uma. São 4 a 5 plataformas robóticas. Tirando o INCA, as outras estão obsoletas. Eu vou dar um exemplo prático aqui do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Essa plataforma foi usada até agora, simplesmente, para poder fazer uma pesquisa, um estudo prospectivo randomizado, comparando prostatectomia robótica com prostatectomia aberta. Esse estudo foi feito lá. Um dos coordenadores desse estudo foi o Dr. Rafael Coelho. Os resultados desse estudo estão para saírem agora. Vai ser o primeiro estudo brasileiro prospectivo randomizado, comparando as técnicas, certo? E depois que acabou a pesquisa, o robô parou. Então, lá não são feitas cirurgias, o robô está obsoleto. Então, assim, existia uma ideia de trazer uma plataforma robótica para a Bahia, sim, o ano passado. Mas, graças a Deus, a coisa foi interrompida, porque não existe custo-efetividade, né, para se manter, trazer um robô para aqui, para Salvador. Acredito que daqui a alguns anos, assim como na laparoscopia, hoje eu faço parte também do Hospital do Câncer, o Hospital Aristide Maltês, lá nós já temos a laparoscopia incorporada. É claro que a gente está falando de demandas, né? Só para você ter ideia, o Hospital Aristide Maltês é um dos maiores volumes de cirurgia de câncer de próstata do Brasil. A gente não tem como dar conta da demanda fazendo cirurgia laparoscópica. Então, lá são 70% de cirurgia aberta e 30% de cirurgia laparoscópica. Mesmo assim, com muita dificuldade, porque os materiais ainda são caros para o SUS ter,
a manutenção dos materiais é cara. Imagine, com todo o custo que eu acabei de falar aqui, uma plataforma robótica no hospital do SUS. Você falou da... Diga. Pode complementar, Augusto, por Não, favor. é isso que eu acho que o SUS vai ser muito bom. Se o robô entrar no SUS, vai ser um grande ganho para uma população que não tem direito e não tem condições de ter um plano de saúde, mas eu acredito que essa incorporação vai ser feita ao longo dos próximos anos. E aí bote anos nisso, né? Talvez aí 8, 10 anos ou até mais. Acredito que com a incorporação de novas plataformas isso seja facilitado, mas não vai ser simples. Né? Na Bahia, nós temos a peculiaridade diferente de outros locais, que a grande maioria dos hospitais de câncer são, na verdade, filantrópicos, sem gestão direta do poder público. E essa é uma limitação, porque eles são filantrópicos, tem que lidar com aquele... sempre porta aberta, ele tem que lidar com aquele público gigantesco de pacientes, seja o Aristide Maltese que você trabalha, seja o Irmã Dulce, o próprio Santa Isabel, que tem a parcela de SUS, e que tem que realocar esses recursos realmente para o que tem maior custo-efetividade. E eles não têm como dispendiar esse recurso para uma plataforma tão cara atualmente, já que ele não tem um investimento direto, ele vive de repasse, né? Então, essa é uma complexidade local que a gente vive na oncologia muito importante. A gente não tem grandes centros diretamente geridos pelo Estado ou pela União, né? Essa é uma grande limitação. Bom, tudo que é bom chega ao momento final. Nós estamos aqui finalizando nossa participação. Foi uma honra ter trilhado essa 1 hora aí de bate-papo com essas grandes figuras da cirurgia baiana. E eu queria abrir agora 30 segundos a 1 minuto a palavra para cada um dos participantes da mesa para fazer suas considerações finais e se despedir da nossa plateia. Começando por questão de senioridade com Paulo Amaral. Gostou, né? Gostou, né? Abra o microfone, Paulinho. Abra o microfone, Paulinho. Obrigado por você ter aceito esse convite, irmão. Foi ótimo, como sempre. Sua como o Fred colocou, além de ser um excelente profissional, ainda tem uma capacidade de comunicação incrível. Eu acho que esse é a primeira coisa que nós fazemos juntos com a Robótica Bahia. A Robótica Bahia tem essas características que você falou. São pessoas que se uniram, que têm em comum esse senso de ensino, assistência médica e pesquisa. Para a gente é uma honra estar com esse grupo de cirurgiões da urologia que começaram e têm hoje uma grande experiência na cirurgia robótica. Acho que esse é só o início, né? E vamos trilhar juntos esse caminho. E muito obrigado pela sua participação e moderação. Eu que agradeço, Paulinho. Euler? Bom, gente, eu só tenho a agradecer aqui a convivência de estar aqui com vocês, com excelentes colegas, excelentes amigos, excelentes profissionais. Essa é a verdade, né? Sem jogar muito confete. A verdade é essa. Tá bom? E finalizando aqui, convidar para o nosso congresso aí, nosso congresso virtual aí, o primeiro congresso de robótica virtual, que eu acho que vai ser aí um paradigma e o início aí de grandes encontros. Um abraço. Perfeito, Euler. Obrigado, um abraço. Fred? Eu queria primeiro agradecer muito a presença de Rodrigo e a intermediação e a moderação. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado pela cirurgia robótica e que cada coisa que acontece nesse tema, para mim, é um sonho concretizado. E o Robótica Bahia nada mais é do que mais uma etapa desse sonho. Então, a formação de um grupo de amigos que convivem juntos, que estão habituados a trabalhar juntos e que são experts nas suas áreas, abraçaram essa causa, não só de oferecer aos pacientes, mas de multiplicar o conhecimento da cirurgia robótica e formar novos médicos, que é nosso mote. Então, eu queria muito agradecer a esse grupo por estar junto comigo e estamos juntos no Robótica Bahia e estaremos juntos também na próxima semana nesse evento fantástico. Obrigado, Fred. Augusto, eu quero sua palavra final e também uma pergunta. Vocês estão lançando de modo a todo mundo conhecer esse novo grupo, e se a pessoa, se tiver uma indicação, um diagnóstico e se interessar por uma opinião de cirurgia robótica,
sem um direcionamento próprio de um especialista específico, porém ele tem interesse em algum expert do grupo, ele tem algum local de ligação, ele entra em contato como é que a população vai fazer para ter acesso sem ser direcionamento individual? Tem que liberar o áudio, Augusto. Então, é uma pergunta muito objetiva e pertinente, né? Porque às vezes o paciente ele tem interesse e não sabe como proceder. Isso a gente vem trabalhando, a coisa aconteceu muito rapidamente, em pouco tempo a gente teve que fazer muita coisa, a gente não tem um local, né? A gente tem sim uma pessoa, uma secretária do Robótica Bahia que vai fazer todo esse atendimento ao cliente, né? Se ele já vem com um médico, seja ele de qualquer especialidade, ela vai direcioná-lo, agendar a consulta, ela tem à disposição dela as agendas de todos os sócios do Robótica Bahia em mãos, então ela que vai fazer esse gerenciamento, né? E vai fazer essa marcação dessa consulta nos locais que nós atuamos, e claro, se o paciente tem referência, vai ser referenciado àquele médico, isso é o fluxo 1, e o fluxo 2 é aquele paciente que não tem referência nenhuma. Então, nós temos um fluxo seguindo uma ordem que nós estabelecemos para você não ser injusto, né? E você ter todos terem essa condição de atender os pacientes. Nós temos hoje redes sociais, nós temos já Facebook, Instagram, YouTube, já temos e-mail, temos o telefone dessa pessoa, né? E temos um site do Robótica Bahia. Então, hoje fica fácil, com todas essas ferramentas tecnológicas, a pessoa encontrar o Robótica Bahia e chegar a essa secretária do grupo para poder proceder aí essa parte logística que foi difícil de montar, ainda está sendo, mas que já está funcionando. Graças a Deus, nós já estamos recebendo pacientes e eu acho que a tendência é essa. Não sei se eu respondi sua pergunta. Excelente, respondeu sim. Vale a pena também lembrar da parceria da Robótica Bahia com a Faculdade Atualiza, a parceria que é um braço importante de ensino e pesquisa para sedimentar esses braços importantes do grupo, lembrando que não é só um grupo assistencial, é um grupo para desempenhar também um papel importante de ensino e pesquisa, e que muitos projetos virão nesse sentido para fortalecer cada vez mais a cirurgia robótica no nosso estado. Então, eu queria agradecer imensamente a participação de todos, foi uma honra estar aqui, o tempo passou voando, com muito aprendizado, muita parceria, muita sabedoria, e queria desejar um excelente final de quinta-feira e um excelente fim de semana para todo mundo. Tá? Um grande abraço e não percam o primeiro Fórum Internacional de Cirurgia Robótica da Bahia, 100% online, inscrição gratuita. Tá? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Rodrigo, obrigado. Grande abraço. Boa noite a todos, amigos e participantes.